Bem-vindo, bem-vinda ao Conhece Sem Pressa, o podcast que convida a abrandar e a dedicares um momento para te ouvires e te redescobrires. Eu sou Diana Osório e juntos vamos descobrir como conhecer-te melhor. É o primeiro passo para desbloqueares o teu verdadeiro potencial e viveres com mais leveza, propósito e realização. O Descobres sobre ti pode mudar tudo. Vamos a isso? Olá e bem-vindos a mais um episódio. Hoje vou falar sobre um tema que todos nós vivenciamos de norte a sul, que é sobre o apagão. Mas vou trazer aqui vários elementos sobre este tema em particular. Eu vou abordar a numerologia, a inteligência emocional e o embodiment, que tem muito a ver com esta parte também da regulação emocional. E vou falar sobre este episódio trazendo um bocadinho a minha experiência e como eu vivenciei este dia e aquilo que me também ajudou a ultrapassar certos momentos mais desafiantes ao longo do dia. E lembro-me no dia que começou muito cedo para mim, porque eu apanhei o voo logo às 7 da manhã, porque ia para o Porto facilitar uma dinâmica numa empresa. E nesse dia do apagão, dia 28 de abril, nós estávamos num dia de energia 5. E o 5 na numerologia representa o quê? Representa viagens, mudança, transformação, movimento. E por isso eu estava muito alinhada com a energia do número 5, logo ali no início do dia, no seu verdadeiro potencial. Por isso iniciei aqui nesta minha viagem até ao Porto e a facilitar um tema em particular sobre colaboração com a equipa e por isso também ia deixar aqui uma semente de mudança, de transformação na equipa. Então de manhã a iniciativa iniciou logo da parte da manhã e terminei quando o apagão aconteceu, que foi por volta das 11h30, mais ou menos. E depois, quando terminou a dinâmica, eu ia para o aeroporto para regressar a casa, a Lisboa. E o que é que acontece? Obviamente há aqui vários desafios, não é? Como é que eu iria para o aeroporto? Será que ia ter voos ou não de regresso a Lisboa? E o número 5, no seu desequilíbrio, representa o quê? Representa a disrupção, a confusão, o caos. E por isso é que eu estava a dizer que eu vivi o potencial, o equilíbrio de energia 5 logo no início do dia, mas comecei a abraçar o desequilíbrio do 5. E naquele momento ainda estava na dúvida se ia logo para o Porto, se não ia, se esperava mais um pouco. Felizmente houve uma colaboradora na empresa que também ia apanhar um Uber para casa e a caminho então fez-se uma paragem para eu ir para o aeroporto e quando eu cheguei ao aeroporto, passado um pouco, eu estava a tentar procurar informação para saber sobre o meu voo, se embarcava, não embarcava, mas ninguém conseguia me dar informação concreta, até porque toda a gente estava um bocadinho à espera, não é? Do que iria acontecer. Confesso que no início eu comecei a ficar um bocado ansiosa, felizmente tive a possibilidade de falar logo ao telefone com o meu namorado quando o apagão aconteceu e a minha primeira preocupação foi, ok, como é que eu vou chegar a casa, como é que eu vou conseguir estar em contato com a minha mãe, com o meu namorado, para garantir que estavam bem, então começou a surgir aqui alguma ansiedade, mas também rapidamente percebi que, ok, eu tenho que começar a acalmar, porque esta ansiedade também não me vai ajudar. Obviamente eu estava no Porto, eles estão em Lisboa, e aqui eu quero trazer o primeiro ponto quando falamos de inteligência emocional, quando falamos de regulação emocional, esta questão do embodiment, que é esta tomada de consciência de como é que nós estamos a sentir naquele momento. E o primeiro grande passo na inteligência emocional fala-nos precisamente de consciência, esta percepção daquilo que nós estamos a sentir. E quando eu estava ao telefone com o meu namorado, eu estava a começar a sentir um bocadinho ansiosa. E para mim foi muito importante ouvir a voz dele, saber que ele também já tinha falado com a minha mãe e que eles estavam bem, isto também me transmitiu mais serenidade. E, obviamente, eu acolhi esta ansiedade, eu verbalizei, e o verbalizar aquilo que nós estamos a sentir, esta tomada de consciência de que emoções é que estão a surgir no meu corpo, já é uma forma de regulação. E por isso para mim foi muito importante quando eu estava a falar ao telefone com ele, com o meu namorado, dizer, olha, estou a começar a sentir um bocadinho ansiosa, mas ok, ainda bem que está tudo bem convosco. E quando eu desliguei o telefone, comecei a fazer algumas respirações, e isto são tudo técnicas de regulação, através do embodiment, por isso através do corpo,
tomamos consciência do que é que estamos a sentir e também conseguimos trazer práticas e ferramentas para nos ajudar. E por isso, quando cheguei ao aeroporto, estava um bocadinho já mais calma, mas esta ansiedade ia e vinha, ia e vinha. E o que me ajudou também naquele momento, e este é o segundo ponto que eu também quero fazer referência em relação à regulação emocional, porque há duas formas de nós regularmos as nossas emoções. Temos a nossa autorregulação, por isso eu consigo aplicar técnicas e ferramentas que me vão ajudar a regular o meu estado emocional. Depois nós temos a corregulação. Isto é o quê? Através do outro, através do nosso ambiente, através de algo exterior a nós, conseguimos pegar nesse exemplo, nessa experiência, nesse momento para regular o nosso estado emocional. E para mim uma coisa que me ajudou imenso, desde o momento que aconteceu o apagão até chegar ao aeroporto, foi sentir que as pessoas à minha volta até estavam calmas. E isso também me transmitiu mais serenidade. E por isso quando cheguei ao aeroporto, vi que no geral o ambiente também estava tranquilo, pacífico, as pessoas não pareciam agitadas, e isso para mim também foi importante. Por isso, mais uma vez, o nosso ambiente acaba por ter uma grande influência também no nosso estado emocional. Por isso, quando estamos a começar a sentir maior ansiedade, é muito importante percebermos, ok, o ambiente onde eu estou está a ajudar-me, ou eu preciso sair desse ambiente e procurar outro para regular o meu estado emocional. Por isso, aqui foi muito importante conseguir sentir esse ambiente mais leve à minha volta. E agora vou trazer outro exemplo que não foi tão positivo, que foi quando o tempo estava já a passar e eu na dúvida sobre embarcava, não embarcava, eu fui para a fila dos bilhetes em que tinha comprado na altura o meu voo, e quando estava a falar com a pessoa que estava no balcão, a pessoa foi extremamente fria, não me adiantou grande informação, também não tinha interesse em ajudar-me, e isso acabou por me trazer maior ansiedade. E isto é um claro exemplo da diferença entre como é que a outra pessoa pode ter um impacto no nosso estado emocional. E por isso, no geral, eu até estava calma, estava tranquila, mas quando eu cheguei a esse momento e a outra pessoa estava muito distante, sem vontade de ajudar, não estava a querer adiantar nenhuma informação, isso começou mais uma vez a causar alguma ansiedade. O que é que me ajudou também nesse momento? Eu decidi começar a movimentar-me no aeroporto. Por isso, às vezes, quando o corpo está mais tenso, mais agitado, ao fazermos algum movimento, imagina uma caminhada, obviamente estando em casa, se calhar até podíamos pôr uma música, dançar, não foi o caso no aeroporto, não quer dizer que não pudesses dançar, claro que sim, mas naquele momento para mim obviamente não era uma opção. Mas esta questão de movimentarmos o corpo ajuda-nos muito, porque eu estou a libertar a tensão. Estou a libertar a tensão que pode estar muito concentrada numa área do meu corpo, e o facto de eu estar a movimentar também me permitiu relaxar um bocadinho mais o corpo e libertar-me desta tensão que eu estava a sentir mais aqui na zona do peito. E há outra questão também muito importante, quando falamos em corregulação e autorregulação, neste caso o facto de eu ter decidido caminhar foi uma autorregulação, por isso eu consegui controlar esse ato, não é? Esse exercício, essa prática. E enquanto eu estava a caminhar, eu ia observando o que é que estava a acontecer à minha volta. Eu via pessoas a conversarem, a rirem-se, estavam bem dispostas, via pessoas nos restaurantes a comerem, a conversarem, e desviar o meu olhar para situações, para pessoas que até estavam calmas, tranquilas, bem dispostas, também me ajudou. Mais uma vez, isto tem a ver com a corregulação. E por isso percebermos aonde é que eu estou a tentar focar a minha atenção ajuda-nos imenso. E eu falo isto muitas vezes até quando estamos a fazer, por exemplo, uma apresentação para uma empresa ou no nosso projeto, ou quando estamos a falar em público. Conseguimos identificar algumas pessoas na plateia que nos transmitem alguma serenidade. Se calhar uma pessoa que está a olhar para nós, está a sorrir. Isso é uma forma de corregulação e nos transmite bastante serenidade e pode nos ajudar muito nestes momentos de maior ansiedade. E por isso, o estar a movimentar, olhar para pessoas ou para momentos que me transmitissem maior serenidade foi muito importante. Entretanto, eu descobri que o meu voo ia ser cancelado. Mais outro momento de ansiedade. Eu pensei, não, mas eu tenho que chegar a casa hoje até ao final do dia. Porquê? Porque eu no dia seguinte ia facilitar outra dinâmica noutra empresa. E por isso eu estava a pensar, como é que eu vou chegar a casa?
E depois falei com o meu namorado novamente ao telefone. Ele disse-me: Olha, vamos arranjar uma solução. De certeza que vais chegar a casa ainda hoje, nem que eu vá te buscar. Aqui tínhamos a questão do gasóleo, por isso era outro problema, mas queria-se resolver se fosse necessário. E eu decidi: Ok, vou-me focar agora na solução. Mais uma vez, ter falado com o meu namorado, com uma pessoa que me transmite serenidade e calma, é muito importante. Por isso, quando estamos num momento de maior ansiedade, havendo essa possibilidade, identificarmos aquela pessoa que me transmite calma e serenidade pode nos ajudar muito naquele momento. Pegarmos no telefone, ouvirmos a voz da pessoa, falarmos com ela, pode ser uma grande ajuda. No meu caso foi. De vez em quando poder falar com a minha mãe, de vez em quando conseguir falar com o meu namorado, ia-me transmitir maior serenidade. E depois, o que é que eu decidi fazer? Fui para a Rede Expresso, ver se eu ainda tinha a sorte de conseguir encontrar uma caminhonete e uma vaga, não é? Para ir para Lisboa. E eu cheguei então à Rede Expresso com 15 euros, ainda me lembro na minha carteira, porque eu não estava a conseguir levantar dinheiro e eu a rezar para que conseguisse comprar o bilhete com 15 euros, mas quando cheguei à fila, era uma fila interminável. E eu pensei, isto vai ser impossível. Eu não vou conseguir arranjar lugar, dificilmente vou conseguir regressar a casa nesse dia. Entretanto, chegou uma senhora que estava também na fila, não é? Pôs-se na fila e estávamos a conversar, e inclusive pusemos a possibilidade de, olha, se der, se calhar apanhamos um táxi, tentamos partilhar aqui os custos entre nós e se calhar se arranjarmos mais alguém, etc. O que é que acontece entretanto? Chega um senhor e pergunta: alguém quer ir para Lisboa? No meu carro há 4 lugares. E aquele momento eu nem queria acreditar que estava a acontecer isso, porque eu já tinha quase mentalizado que, ok, eu não vou conseguir regressar, hoje vai ser difícil, e surge esta solução. E para mim foi aquela descarga de adrenalina, aquela ansiedade, foi, ok, temos aqui uma solução. E porquê que eu estou a reforçar estes pontos todos? Até porque eu de manhã fui facilitar uma dinâmica sobre colaboração. E é muito giro, porque giro no sentido agora já não tem tanta piada, mas naquele momento, agora olhando para essa altura e pensando nisso, foi muito interessante porque eu, ao ter trabalhado o tema de colaboração, isso foi um ponto-chave ao longo do dia. E neste momento, o senhor oferecendo boleia, não é? Eu, a senhora que estava à minha frente e a senhora que estava atrás de mim na fila também, decidimos aceitar logo essa ajuda e assim foi. E quando nós estávamos a fazer a viagem até Lisboa, eu ainda não tinha comido nada desde as 8 da manhã e na altura já eram 5 da tarde. E a senhora que estava no carro partilhou comigo a sandes dela. E mais uma vez, isso foi um momento de conexão que me transmitiu muita serenidade. Se calhar algumas pessoas poderiam pensar, e naquele momento, por uns instantes, nós pensamos: eu não conheço estas pessoas, vou entrar no carro, vou para Lisboa, faz sentido, não faz? Mas às vezes é preciso arriscarmos, não é? E o 5 também fala muito disso. É o espírito de aventura, da flexibilidade, sair da nossa zona de conforto, correr alguns riscos. Obviamente, para mim aqui era mesmo importante correr este risco, porque eu queria era chegar a casa e estava a ver que eu não tinha outra solução. E é muito interessante, ao longo do dia, este 5 esteve presente no equilíbrio, no desequilíbrio. E sim, eu decidi arriscar, e foi muito importante também porque as pessoas que entraram no carro, as conversas que fomos tendo, também me trouxe muita serenidade. Tivemos a conversar, rimos, cada um partilhou as suas histórias, também tivemos um momento de silêncio, tivemos estes momentos de partilha, como por exemplo a Santos, que a senhora decidiu dividir comigo. Tudo isso é uma forma de corregulação. Vai-nos transmitindo também mais confiança, mais serenidade, mais tranquilidade. E esta experiência trouxe-me aqui algumas reflexões. Muitas vezes estamos focados em alcançar mais e mais e mais, e quando é que suficiente é suficiente. E na verdade, esta experiência fez-me ver que sim, eu tenho muitos objetivos que quero alcançar e estou muito focada no fazer, mas naquele momento para mim o mais importante era chegar a casa. Para mim o mais importante era estar com os meus. E por vezes, confesso que o facto de eu querer fazer mais e mais e mais, posso não estar a colocar a minha atenção, a minha energia e o meu foco naquilo que eu sei que é o mais importante para mim, que são as minhas pessoas.
E isso fez-me pensar efetivamente, porque naquele momento, quando nós estamos perante um momento de crise, não é? Um momento de desafio, aquilo que nós mais queremos, e falo por mim, é estar com os meus. E por isso, quando estamos a pensar nesta questão de alcançar mais e mais e mais, percebermos que desfrutarmos mais do momento presente, desfrutarmos mais das experiências que vamos tendo com os nossos ou com aquilo que nos traz prazer e felicidade e serenidade é tão importante, porque às vezes perdemos-nos um bocadinho nisso, não é? O nosso foco está sempre no que é que vem a seguir, no que é que eu vou alcançar agora na próxima experiência, o que é que eu quero mais, e não estamos lá, verdadeiramente presentes. E essa experiência fez-me ver que naquele momento eu queria largar tudo, eu só queria estar com eles. E por isso aqui a primeira reflexão que eu trago é esta questão de quando é que suficiente é suficiente. Será que eu me permito estar verdadeiramente presente naquela experiência com estas pessoas que eu gosto, com este momento que eu estou a vivenciar? Será que eu estou mesmo lá? Será que eu estou mesmo a aproveitar ou estou sempre a pensar na próxima coisa que também vou fazer? Muito importante esta questão da autorregulação e da corregulação. Por isso, trazer o nosso foco não é ignorar aquilo que estamos a sentir. Por exemplo, para mim foi muito importante eu ter esta consciência que eu estava a sentir-me ansiosa, a minha respiração quase que às vezes parece que me estava a faltar, estava-me a custar a respirar. Foi muito importante observar essas emoções, dar um nome a essas emoções, verbalizar, dizer eu estou a sentir-me ansiosa. E isso já é uma forma de autorregulação, ou conseguimos nomear as nossas emoções. E por isso é muito importante nós não desvalorizarmos este trabalho de investirmos na nossa própria inteligência emocional, que tem muito a ver com isso, esta nossa capacidade de tomada de consciência, de identificarmos as nossas emoções, para depois sim podermos fazer escolhas que nos ajudam a regular as nossas emoções, que por sua vez vão nos ajudar também a abraçar uma vida com mais leveza e mais serenidade. E por isso trago aqui esta reflexão também, como é que eu estou a acolher as minhas emoções e por fim, a grande lição também do dia que vem da energia do 5, que é, por vezes a vida traz-nos desafios, algum caos, alguma confusão e nos convida a sair da nossa zona de conforto, arriscarmos um bocadinho mais, confiarmos mais nas nossas escolhas e por vezes a mudança também vem nesse estado, não é? A mudança nem sempre vem de um lugar de leveza, de tranquilidade. Por vezes somos mesmo convidados a abraçar a mudança no momento de caos, mas quando eu estou nesse momento de caos, nesse momento de maior confusão, como é que eu escolho olhar para essa experiência? Como é que eu posso trazer mais serenidade? Como é que eu posso confiar mais em mim? Como é que eu posso abraçar e aproveitar essa experiência, esse caos também para me ajudar, para que eu possa crescer, evoluir e expandir? E outra reflexão que também foi muito importante para mim, e é muito giro porque, como eu estava a dizer de manhã, eu fui facilitar o tema de colaboração com a equipa e eu vivenciei na pele mesmo a importância da colaboração. Nós hoje em dia vivemos muito neste mundo da tecnologia, cada vez mais desassociados de nós mesmos, do outro, e muito dependentes da tecnologia também, que se perdeu aqui um bocadinho este contacto, esta conexão com o outro. E ao longo do dia eu tive contacto com pessoas que me mostraram muita empatia, generosidade, altruísmo, e acho que é importante nós não nos esquecermos disso, que nestes momentos também mais desafiantes, no final o que temos é uns aos outros. É este contacto, esta humanidade, esta empatia, é isso, é esta generosidade de queremos ajudar-nos uns aos outros. E para mim isso também foi uma reflexão muito importante, porque por vezes estamos tão focados, mais uma vez, naquilo que nós queremos alcançar, que esquecemos um bocadinho de tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta, no sentido de, ok, eu também preciso tirar tempo para nutrir ainda mais as minhas relações, estar mais presente também para o outro, estarmos ainda mais atentos às necessidades também do outro e não focarmos apenas naquilo que nós também necessitamos. E por isso aqui, sem dúvida, que um ponto-chave é
como é que nós podemos, com esta experiência, aproximarmos-nos cada vez mais e não nos afastarmos, porque no final aquilo que mais vem ao de cima nestes momentos de crise é aquela decisão de nós queremos ajudar o outro ou não e a nossa capacidade de o fazer, de pedir ajuda e também de receber ajuda do outro. E por isso termino este episódio com o tema do podcast, que é Conhece-te Sem Pressa, e é muito isso. Quando nos permitimos estar lá, verdadeiramente presente, e não vivermos nesta pressa do que é que vem a seguir e do mais, conseguimos valorizar muito mais aquilo que nós já temos. Obrigada por ter estado aqui comigo. Lembra-te, conhecer-te é a jornada mais importante da tua vida. Dá-te tempo, cuida de ti e honra quem és, porque mereces. Se este episódio te fez sentido, partilha-o com quem pode estar a precisar desta mensagem. Encontramos-nos no próximo episódio. Até lá, continua a conhecer-te, sem pressa.